Salve, salve você que me acompanha. Primeiro que esse vídeo aqui era pra eu estar gravando, quis fazer uma graça e gravar com gravata. Mas olha o nó aí, tudo empapuçado. Não sei dar nó em gravata, então vamos tirar logo essa porcaria aqui. Vamos gravar do nosso jeito aqui, né? Pelo cenário aí vocês já viram que a gente está trazendo um vídeo nostálgico. Essa época do Natal certamente nos transporta para a época boa de nossas infâncias. Época da família reunida, geralmente na casa dos avós ou algum tio. E que época boa, né, galera? Parece que a gente vivia mais aquele espírito natalino naquele tempo, né? Família reunida, amigo secreto, a avó dando 5, 10 pila, ou uma caixa de bombom a mais para você escondido dos outros netos, porque era uma carrada de neto, né? E naquele tempo as caixas de chocolate eram de meio quilo, sim, você não ouviu errado, 500 gramas. Veja nesse comercial da primeira, quando foi lançada a caixa da Nestlé. Uma mini bombonière cheinha de mini delícias. Gosto mini diplomata, cadê? Pra mim, um mini suquito. E pra você? Eu? Caixa de especialidades Nestlé. A sua mini bombonière particular. As latas de bolacha de melado e suspiros na dispensa também da nossa avó. Aquele cheirinho de amor. Que coisa boa, né? Que nostalgia, quanta nostalgia! E é sobre isso que falaremos nesse especial de Natal. Esse que vos fala é John, falando aqui dos nossos estúdios em Serra Alta, São Bento do Sul. E se você tem uma história aí que você queira dividir com a gente sobre o Natal aí dos anos 80 e 90, comenta aí embaixo que a sua opinião sempre é muito bem-vinda aqui no nosso canal. Falando da decoração que era naquela época, né? Você pode ver aí as bolinhas, aquelas com fios. Era muito legal essas bolinhas, era com fios e brilhava bastante também. A gente se encanta hoje em dia com os nossos pinheirinhos e são lindos, por sinal, né, galera? Meio que uma cor só hoje em dia, mais neutro, né? Porém, nos anos 80 e 90, o colorido era maior. As bolas e enfeites eram mais vívidos e eram de vidro bem fininho, né? Ruim era quando quebrava alguma e você esquecia, mesmo que a mãe varresse ali, né? E você andava descalço, próximo de onde caiu aquela bolinha, sempre entrava um caquinho de vidro no pé. E que dor, que incômodo que era, né, galera? Quem passou por essa época como eu vai lembrar, né? Se você passou, comenta aí embaixo. Mas como eram feitas as bolinhas antigas de vidro que decoravam nossos pinheirinhos nos anos 80 e 90? Veja. Como cristais, elas são sopradas uma a uma. É retirado o excesso Em seguida, se não tiver com fôlego bom, nem adianta querer assoprar.
temperatura para a moldagem do vidro é entre 800 a 1000 graus, ou seja, a temperatura alta pra caramba, né, pessoal? Depois é só dar um acabamento para colocar aquela parte onde é pendurada na árvore e sua bola de Natal estará quase pronta. Basta esperar esfriar, claro. Com a chegada de produtos vindos da China, a demanda de enfeites de vidro foi caindo gradativamente, até saírem quase que por completo do mercado. Tudo virou de plástico, e aquele brilho nostálgico de nossas infâncias se perdeu. Em alguns locais, ainda são fabricadas as bolas de Natal de vidro, porém em escala bem menor. E quando chega ao consumidor, o preço está lá nas alturas. Só restam boas lembranças. E para enfeitar, o pinheirinho era aquele pinheiro de araucária, não era como esses de hoje em dia de plástico que nem espinha o dedo, né? Aquela época a gente ficava com essa região aqui em cima da unha aqui, de tanto colocar os fios da bolinha ali, tudo dolorido aqui, porque ele entrava o espinho ali, olha, era dolorido, mas era gostoso, uma época boa, né? Eu sempre gostava de eu enfeitar o pinheirinho ali, e a gente caprichava ia nos matos que tinha aqui perto de casa, ali dos terrenos do falecido velho Daniel, e sempre pegava um pinheirinho quando meu pai não comprava. Depois ele começou a comprar aqueles pinheiro alemão, e daí já era um pouco menos, ele não espinhava como esses pinheiros de araucária, e aí a gente podia replantar ele para ocupar novamente, enfeitar no próximo ano, e ele pegava, mesmo que a raiz tinha sido cortada, mas ele pegava. Então você também vai lembrar dessa época. Eu quero que vocês participem comigo aí, comenta e não deixa eu falando sozinho aqui. E além dessas bolinhas aqui atrás, tem vários exemplos que quando eu vi essa imagem aí me trouxe muita nostalgia, aquele sentimento bom, que uma das pequenas até as mais enormes. Eu lembro que uma vez eu peguei era R$2 um pacotinho, mas umas bolinhas bem pequenininhas, vinha acho que 12 ou 18 num pacotinho, num supermercado aqui do bairro, no supermercado da Manderte, aqui eles vendiam bem baratinho, era aquela de vidro. Em vez de ter comprado, sempre que sobrava alguma coisa que minha mãe pedia para ir buscar um pão, alguma coisa, uma carne, sobrava alguma coisa, eu pegava em bolinha de Natal. E ali a gente ia incorporando o que ela tinha recebido né? Ela tinha uma caixa que ela veio de geração para geração. Parecido com essas bolinhas aqui, essas pontudas aqui, aquelas bolinhas enormes. Tinha uma verde que era a coisa mais linda, e tudo delicadinho, tudo pintado à mão, assim. Então é peça única, assim como cristal, né? Que é tudo feito uma peça única, que são verdadeiros artistas quem faz, né? Passava da avó pra mãe, assim, e ela dividiu com a minha tia, Marilene, né? De Itapuá, que foi para Itapuá depois, mas quando eles se separaram da casa, eles dividiram esses enfeites. Eu lembro que ambas ficaram com bastante enfeite, então eu imagino o pinheirinho da minha avó, como é que era, né? Não cheguei a conhecê-la, né? Porque faleceu em 84, 85, mais ou menos, e eu nasci em 89. Então eu não tive essa oportunidade de ver, mas de certa forma a memória dela estava viva ali nesses enfeites, né? E até no manusear, elas eram tão delicadas que no manusear era perigoso a gente quebrar, só no pegar ali o fio, a linha para pendurar no pinheirinho, que espetava todos os dedos, como eu falei, né? E hoje em dia, as árvores de Natal e tantos enfeites, a maioria é tudo artificial de plástico, né? É bonito, mas o encanto verdadeiro tá naquelas lá. E tinha também, na minha avó, da parte do meu pai, né? Hoje já em memória também, que eles colocavam aquele chocolatinho de Papai Noel pendurado, dava uma vontade de abrir aquilo lá. E também as velas, os mais antigos tinham o costume ainda de colocar velas penduradas no pinheirinho. E fica a coisa mais linda, né, galera? Só que é perigoso, né, por conta do fogo, né? E o pisca-pisca.
Eram todos incandescentes, assim como os focos, era aquela luz os focos, as lâmpadas de casa, era aquela luz amarela, se não as fluorescentes, aqueles coisa compridão, que tem até hoje em dia. Mas os focos, aqueles amarelos, era lâmpada incandescente, então os pisca-pisca era o mesmo sistema. Ele esquentava a beça, vivia cheirando plástico queimado, e havia um que tinha uma lâmpadazinha dentro, como esse aqui, a lâmpada dentro, e uma espécie de florzinha, né? Aquilo ali esquentava de um tipo que vivia derretendo. E coitado do nosso pé, se pisasse numa dessas florzinhas aqui, nossa senhora, quem já passou por isso vai saber da dor que eu tô falando. Aquilo entrava dentro do teu pé que você ficava dias. Quer ver que outro dia tinha que ir pra escola e colocar o tênis, né? O quanto que doía. Ficava dolorido dias e dias, isso certeza. Esse daqui era um grito que se ouvia até do outro lado do mundo, né? Porque isso aqui dói. E até para você fazer a manutenção disso aqui, porque você arrancar isso aqui, os dedos, e desembaraçar isso daqui era um terror. E só tinha esse. Sim, existia do outro tipo sim, mas o que reinava na época, piscando aqui, ó. Eu tenho, acho que eu tenho mais um também guardado. Vamos ver se esse daqui tá... Ah, não queimou não. Isso aqui tá funcionando todos, ó. E o que acontece? Bom, ele acende, tá acendendo normalmente, mas ele necessita de um certo tempo para ele começar a piscar, tá vendo? Alguns segundos ele já começa a piscar, como eu já falei em outros vídeos. Existe uma lâmpada aqui, vamos ver onde tá. Não sei, eu acho que é essa daqui, ó. É uma lâmpada que ela é um auxílio para fazer piscar. Como que ela funciona? Ela funciona através do aquecimento. Ela vai aquecer, ela tem meio que um eletrodo, uma coisinha dentro que comanda, que faz piscar todo o resto, né? Era muito comum esse tipo de pisca, né? Era o que tínhamos na época, né? E esse enfeite, esse pisca-pisca, ele hoje a gente tem os eletrônicos, LED, tem aquela caixinha lá, você controla. Antigamente só era isso aqui. Ele somente fazia isso. Esses pisca-pisca aqui eram muito bonitos, bem mais coloridos que os de hoje em dia. Mas ele não durava. No próximo ano ele já não... Tava tudo queimado. Se não funcionava uma ou outra, que era só jogar fora, né? E se queimasse o principal deles, que tinha um na rede que era principal, que fazia piscar, se queimasse esse ali, lá se ia o jogo de 100 lâmpadas, né? E ali por 95, 97 eles ainda inventaram os pisca-pisca, ali não era esses com florzinha, era só um foquinho colorido, com uma caixinha que tem até hoje em dia, onde você regula ali, aperta para velocidade, os tipos, as intensidades de pisca, né? E ainda colocaram uma musiquinha, aquelas mesmas musiquinhas que vinha no cartão de Natal. Vamos relembrar um pouquinho de como é que era isso ali. Era bem assim mesmo. Eu lembro que eu passava aqui próximo da rua de casa, perto da rua de casa, aqui onde minha tia Marilene morava. Ela tinha um desse ali por 95, 96. Eles compraram um desses que foi no Brighton, não lembro onde é que foi. Mas tocava a musiquinha, aquilo escutava longe aquela musiquinha. E foi um dos primeiros pisca-pisca desse com musiquinha que eu acabei vendo. E ele vinha acho que com mais lâmpadas ainda, acho que era 300 lâmpadas se não me engano, mas era bem bonitinho assim, mas aquela musiquinha enjoava. Naquela época não tinha essas lojas de decorações onde hoje compramos tudo pronto para decorar as festas, que vai desde aniversário até épocas especiais do ano, como é o caso do Natal. Se fazia tudo à mão, com todo carinho e capricho. E quando não se tinha muitos recursos, até um galho seco com algumas caixinhas de fósforo decoradas com papel de presente viravam presentinhos, né, com umas bolinhas e algodão. Virava uma verdadeira árvore de Natal. Outra coisa que a gente tem que falar das frutas. Tem gente que não come uma fruta o ano inteiro e que no Natal tira o atrasado. É assim mesmo que funciona, né? Isso acontece até hoje em dia.
onde sempre tem aquela mesona cheia de frutas, aquele colorido, né? E fazem até aquelas típicas decorações cortando essas frutas. É abacaxi cortado que coloca um morango, uma uva e assim vai indo. E falando em frutas, é claro que em tudo que é prato da ceia, carne, assados, tudo enfiavam fruta. Falando em fruta, eu não posso esquecer da famosa e icônica uva passa. Eu particularmente gosto, acho que dá uma combinação ali para sair um pouco do tradicional do fora Natal e Ano Novo, dá aquele quebra no doce, no salgado ali. Eu gosto da uva passa. E você gosta? Comenta aí embaixo para mim. E tem pratos da ceia que nunca mudam, como é o clássico peru, o tender, o leitão assado inteiro com aquela maçã na boca, e a maionese, e claro, o não menos esquecido, arroz com uva passa. Natal, sem dúvida, era sinônimo de fartura. Então, nossas tias, avós, enfim, todo mundo colocava as saladas, arroz e tudo o que vinha ali que ia compor a ceia, tudo que tinha para comer, em bacias, aqueles baciões grandes de festa de casamento mesmo, para não faltar. E sempre tinha aquela cidra cerezer que... Assim como eu, trabalhando, sem muita folga, mas mesmo assim continuou com todo o gás. Apesar de tudo, pra mim este é o lugar mais gostoso pra se viver. Afinal de contas, pra sair do aperto, é só olhar pra cima e pedir uma mãozinha, né? Aí a gente desfruta o que a vida tem de melhor. Cidra Cerezer, para você se soltar e comemorar. Todos os tios, nossos pais também, ganhavam na cesta da empresa e levavam para casa da avó. E claro, que meu pai deixava dar aquela bicadinha de leve, né? Eu ali com 5, 6, 7 anos. Mas era festa, né, galera? E não tinha hoje em dia que tudo é motivo para alguém denunciar e não sei o que. Naquela época a gente sabia viver, né? E era só um golinho, não que o pai deixava a gente beber para cair, não é assim, né? Quem nunca, né, quando era pequenininho. E a tradição, há quem diga que a gente tem que esperar da meia-noite, ou seja, 0 hora do dia 25, para poder cear, para poder comer, né? Mas quem que aguentava? Eu lembro dos especiais de Natal na TVzinha 14 polegadas, em cima do balcão da cozinha da minha avó. Família grande, uns comiam na área da churrasqueira, né? Tinha uma mesona ali grande, não sei, dava uns 20 lugares para mais. E o restante comia na mesa da cozinha. E as crianças sempre na sala. Uns exibindo o presente pro outro. Quem não ganhou nada ficava chupando o dedo, né? Sempre tinha aquele primo que se achava um pouquinho, só porque tinha um pouquinho mais de condições, né? E ali, na sala que ficava o pinheirinho da minha avó. E ali que eu falei que tinha aquelas coisinha, tipo um castiçalzinho com vela, Papai Noelzinho pendurado. E geralmente pra gente ir na casa da minha avó, e a gente não tinha carro, né? Ia a pé pelos trilhos. A minha irmã levava sorte, que ela sempre ia na canguta, no pescoço aqui do meu pai, mas eu tinha que ir caminhando, aquilo me dava uma raiva, a gente já chegava lá na casa da minha avó reinando. E para voltar, depois que era tarde da noite, o meu tio Milton tinha um fusquinha, primeiro ele tinha um fusquinha azul, depois um vermelho, mas vinham as 10 pessoas dentro daquele fusca, eu não sei como é que cabia. Hoje todo mundo acha que fusca é uma caixa de fósforo, né? Mas o fusca é guerreiro. Tinha 10, 15 pessoas, às vezes vinha um no colo do outro, alguns... Eu sei lá onde é que se enfiavam tudo aquela gentarada. E daí tinha os meus primos também, filho do tio Milton, o Thiago, a Miriam também, né? E fora outros que às vezes vinham de bônus ali, não sei como é que cabia tanta gente. Quando a gente voltava, né, depois do almoço de domingo, do Natal, sempre tinha no nosso vizinho da frente, tinha aqueles bailes no chão de assoalho ali. E nessa mesma rua passava aquele Papai Noel com vara. Mas que assustador que era aquilo lá. E ainda aquela máscara que era só um furinho no olho. Máscara inteira de Papai Noel, eu não sei como é que
se fosse hoje em dia, eu acho que as crianças iam, com perdão da palavra, se cagar nas calças. A gente tinha um medo daquilo lá, quer ver quando ele batia com aquela bengala na porta. Meu Deus, isso até me arrepia de medo aqui, ó. Daquela, não agora, né? Mas a gente se transporta para aquela época lá. E que época boa, né, galera? Dava medo, a gente se cagava nas calças, mas era gostoso. E dos amigos secretos, sempre tinha aquele que perdia o papelzinho, não só com a família, na escola, todo mundo. Sempre tinha aquele que perdia o papelzinho com o nome. E aquele que fazia sacanagem, colocando um presentinho pequenininho dentro de uma caixinha enorme. E quem que nunca ganhou aquele presente e pensou, não gostei nada. Cheio de papel, até lixo colocavam junto, e a pessoa que tinha que fazer um esforço para achar o presentinho. Quando achava, às vezes um par de brincos, jogavam lá por sacanagem dentro de um saquinho, e a pessoa tinha que se virar em 50 para achar. E era aquela papelada na casa da avó. Meu Senhor da Glória, como diz o meu amigo Padre Luciano. No dia seguinte é o Natal, calor, todo mundo come, faz a refeição fora de casa, né, ao ar livre. E também todo mundo brinca com os presentes que ganharam na noite anterior à noite do Natal, né, pessoal? E as linhas de telefone também congestionavam aquela época. Um ligando pro outro, a tia que tá ligando pro irmão dela, que mora lá no interior, que mora não sei o que, em outro estado. Depois começaram as mensagens, os famosos SMS. Quem nunca recebeu aquele SMS com hoje em dia são emojis, mas naquela época os emojis da época eram sinais de pontuação que formavam um pinheirinho, um Papai Noel. Quem que não recebeu aquilo lá ainda com o celular, não tinha nem visor colorido, tudo preto e branco, com o joguinho, aquele visor, típico visor do joguinho da cobrinha lá. Quem nunca recebeu isso ali, né? O tempo bom, né? A gente vê quanto tempo que faz, né? Não precisamos entrar em detalhes de datas, mas eu vivi essa época aí. E que época boa, né? Que bom que a gente tá aqui para poder contar para essas gerações que a gente... Sem dúvidas, que gostoso foi lembrar isso aqui com vocês. Era para ter gravado com gravata, mas como não deu certo, a gente gravou sem mesmo. Mas o encanto, a nostalgia é imensa de estar podendo gravar esse vídeo numa época em que a tecnologia não nos dominava, que a gente vivia... fazia as brincadeiras nas ruas, com os nossos primos, né? Derrubava as pétalas das rosas da avó. Quantas vezes, né, Ju, a minha irmã aí? Cuidem das flores, não pisem nas flores. As nossas tias falando, a nossa avó lá na porta da casa, lá, parece que vem tudo na memória isso ali. Hoje em dia, as famílias quase nem têm costume de se reunir entre família. Geralmente se encontram em pessoas... que não tem grau de parentesco. E os familiares, depois que vó venham a falecer, dificilmente continuam se reunindo. Uma triste pena, né? Não se encontra, não se faz mais aqueles encontros como antigamente, nessas épocas que a gente estava retratando nesse vídeo. Por isso que eu quis trazer um pouquinho dessa nostalgia aí. É claro, eu dei uma pincelada e um resumo, mas se você tiver alguma outra história, peço que você interaja com a gente aqui e comente aqui comigo também, porque você sabe, aqui você faz o canal John acontecer.